Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, analista no Research do Itaú BBA, e hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado vários conteúdos complementares para o Instagram. Todo o material aqui do Research da nossa área macro fica disponível no canal do Itaú Views no Telegram. E a edição desse podcast em vídeo você acessa tanto no Spotify quanto no YouTube, então fica o convite aí para todas as plataformas. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente, a gente vai falar sobre inteligência artificial. A ideia é entender um pouco como está a evolução dessa agenda no mundo e aqui no Brasil, e entender como fica o Brasil nessa grande transformação, né? Qual é o potencial do país de atrair investimentos a partir dessa agenda, como que o Brasil se posiciona nesse cenário global. E para discutir todos esses temas aqui, hoje eu divido aqui como co-host do episódio, divido os microfones com a Júlia De Luca, que é a responsável pela cobertura tech no Investment Banking do Itaú BBA, e juntos a gente vai falar com o Márcio Aguiar, que é diretor da divisão de Enterprise da NVIDIA para a América Latina. Márcio, Júlia, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Júlia. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Prazer. Acho que, como a gente vai falar de um assunto diferente, eu vou começar com uma pergunta bem introdutória mesmo, Márcio. Aproveitar que minha mãe é ouvinte aqui do Itaú Views. Se a gente tivesse que explicar o que é inteligência artificial para minha mãe de 72 anos, de uma forma simples e objetiva, como é que você faria isso? Bom, não só para sua mãe, como para os nossos aqui ouvintes, né? Bom, inteligência artificial é uma técnica computacional onde você tem ali vários modelos de aprendizado, né? Você tem também vários conceitos em como isso pode ser aplicado, mas, em resumo, vamos dizer assim, são tarefas que podem ser padronizadas ou não, que com o auxílio, né, do computador, o auxílio dos algoritmos e softwares, né, que é um pouco difícil também de explicar quais softwares, que são milhares, você consiga melhorar a eficiência daquele teu resultado final. Então, na verdade, hoje a inteligência artificial está inserida praticamente em tudo que a gente faz, né? No momento que cada um pega um telefone celular e aciona algum aplicativo, né, clica ali num íconezinho, você já está usando inteligência artificial. É que a gente não toma nota disso daí, né? Então, assim, é uma técnica que não é nova. Hoje a gente vive muito na época da inteligência artificial moderna, né? Porque foram surgindo novos conceitos, mas é algo que está mudando o nosso dia a dia, né? É muito difícil hoje alguém conseguir fazer as suas tarefas aí diárias ou nunca ter acessado um celular, ou até mesmo quando você vai ver uma televisão, entra num aplicativo para ver uma série, algo assim, você já está usando inteligência artificial. Não necessariamente você fazendo a programação ou tendo aquela interferência, mas você é o usuário, ou seja, alguém fez aquilo para você, né? Então, assim, para sua mãe, para meu pai, é muito difícil explicar às vezes por que eu tenho que pedir um táxi pelo aplicativo se eu não posso acenar para ele parar, né? Qual que é o mais prático? Depende de onde você mora, né? Se você mora numa grande cidade, é mais fácil acenar ali para o táxi do que ter que esperar um aplicativo. Mas é isso, é uma técnica que hoje já faz parte do nosso dia a dia e vai ser muito difícil não continuar evoluindo, né? Boa. Eu tenho a percepção que essa agenda acelerou muito, num horizonte mais curto, aí de 2, 3 anos, né? Mas eu estava olhando que você está na NVIDIA há mais de 10 anos. E eu queria entender como era essa discussão há 10 anos, quando você entrou na companhia, e como você avalia um pouco a evolução ao longo desse período. Então, na verdade, em outubro vou fazer 14 anos na empresa. E tive a felicidade de entrar na empresa quando esse grupo corporativo estava começando, né? Que na época não se chamava Enterprise, chamava Professional Sales Group, mas o foco era, vamos levar esses conceitos gráficos que nós já mostramos ao mercado, que foi desenvolvido para gaming, para os desenhistas, os arquitetos, engenheiros,
que começaram a usar, né, as nossas soluções aceleradas pelas GPUs, né, que são as placas gráficas, e sempre foi um desafio. Agora também está sendo um desafio, por mais que o mercado enxergue, né, nos enxergue como uma empresa grande, gigante, né, que tem alguns adjetivos que colocam para a gente, mas a gente sempre se comportou como uma startup. Porque startup, para nós, são empresas de tecnologia, e nós somos uma empresa de tecnologia. Eu gosto muito de ressaltar isso, que às vezes existem algumas conotações, assim, aparentemente negativas, porque startup às vezes dá aquela conotação de que são empresas pequenas. E nesse mundo que a gente vive tão acelerado por tecnologia, não tem empresa grande ou pequena, tem empresa ágil. Acabou. E ela está ao alcance de todos, né, a tecnologia. Então, assim, ao longo desses 14 anos, realmente, antigamente era a cada 2 anos, a gente ia entrando em novos mercados, abrindo novos mercados, né? E quando a gente também se deparou a primeira vez com alguns conceitos de visão computacional e análise de imagem, que foi em 2012, foi quando a gente começou a mergulhar como empresa em desenvolver ferramentas de software e hardware para atender aquela demanda computacional que estava começando da inteligência artificial moderna. E continua sendo um aprendizado, a cada dia um aprendizado. Muitos aí dos ouvintes aí vão estar, né, ouvindo sobre a NVIDIA talvez pela primeira vez. Muitos nos conhecem também, né, por causa do mercado de gaming. Poucos ainda nos conhecem no mercado corporativo, então grandes empresas é sempre uma oportunidade de estar mostrando para eles o que a NVIDIA pode trazer para o negócio deles, né? Então, assim, eu passo boa parte do meu tempo fazendo esse tipo de bate-papo, mostrando o valor das nossas plataformas. Legal. Bom, acho que já é talvez a 5ª vez que eu participo do podcast do Marcelo, mas a primeira vez com um carioca ao meu lado também. Então, acho que é um marco. Escutei você falando e queria pontuar. Bom, acho que a minha pergunta vai de encontro com as 2 perguntas do Marcelo, né? Então, se de um lado a inteligência artificial existe há muito tempo, por outro lado, essa corrida mais recente é verdade e ela está acontecendo de forma mais acelerada, digamos assim, desde que o ChatGPT, eu acredito que tenha sido um marco importante, desde que o ChatGPT, lá em novembro de 2022, chegou em contato com nós, seres humanos normais, que usam essa tecnologia no dia a dia. Fato é que eu estava olhando para os números e o investimento, quando você olha para o mundo de venture capital, obviamente ele diminuiu bastante nesses últimos trimestres por conta de tudo que está acontecendo, alta de juros nos Estados Unidos, etc. Mas quando você olha para a inteligência artificial e faz um recorte, só cresceu. Então, em 2021 foi cerca de 80 bilhões de dólares investidos, em 2022 foi para 90, em 2023 pulou para mais de 150 e a gente está aí no caminho de chegar a muito mais do que isso em 2024. Mas quando você dá um duplo clique nesse número, a maior parte veio das Big Techs investindo nessas startups. Então, acho que trazendo também um pouco da conversa que a gente teve aqui nos nossos bastidores, parece uma corrida para ver quem que vai chegar lá mais rápido e que envolve, assim, montantes e recursos absurdos. Queria que você falasse para a gente como que você vê essa corrida, né? E o que você imagina de próximos passos, porque o céu é o limite, né? O OpenAI levantou 15 bilhões de dólares, então, assim, como que você vê isso tudo? Então, essa corrida para chegar lá, na verdade, ela não tem fim. Tá? Eu acho que essa corrida, essa competição que está tendo entre as Big Techs, os Cloud Service Providers e outras grandes empresas que estão investindo em IA, é para elas trazerem inovação tecnológica e diferencial de mercado umas sobre as outras, entendeu? Então, para nós, né, dando um comparativo, nós criamos a pá e está todo mundo lá cavando para achar o ouro, vamos dizer assim, né? Mas, de novo, temos uma responsabilidade enorme, porque hoje, quando a gente olha para todo esse ecossistema que a gente movimenta, de uma maneira ou de outra, todos estão dependendo das nossas inovações para desenvolverem os seus produtos. Então, isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Temos tido até então
o privilégio de ser a empresa que está provendo esses tipos de plataformas, né? Seja de software, seja de hardware, serviços que a gente oferece, para que essas empresas possam estar se diferenciando. Mas, de novo, existem muitas empresas ágeis, para não falar grande ou pequena, que também estão adotando. Eu acho que a questão da adoção assim, o duvidoso, né? A falta do conhecimento nos gera muito medo. Então é muito difícil eu chegar numa empresa e falar, pô, vem cá, por que você não está fazendo esse tipo de implementação usando técnicas de IA para melhorar o teu negócio? Difícil, porque ele às vezes vai virar e falar, pô, Márcio, minha empresa é familiar, eu já faço isso aqui há anos, a gente está super bem, não vejo o porquê fazer isso. Mas com o tempo, você conversando, é o que mais a gente faz. O nosso objetivo com as empresas, e são mais de 40 mil aí no mundo todo, qualquer uma que você possa nomear, trabalha conosco, né? De maneira assim, sempre direta e indiretamente, porque a gente atua muito bem através dos nossos parceiros, né? Que implementam, desenvolvem e vendem serviços para essas empresas. Então, essa corrida é legal de falar, mas a gente não vê como corrida NVIDIA, porque não tem fim. E essa aceleração que antes ia mudando, né, essa tecnologia ia mudando a cada 2 anos, no máximo 2 anos e meio, hoje ela já vem quase que ano após ano, desde a implementação, quer dizer, desde o anúncio do ChatGPT. Mas nós, como empresa, nós começamos a atuar com a OpenAI no final de 2017. Nossa. Ninguém conhecia. E a gente sabia internamente que iria haver em algum momento, como houve, né, no final de 2022, o famoso boom. Pronto, agora todo mundo vai entender o conceito. Tanto é que, desde que foi lançada, surgiram vários modelos de linguagem, né, para trazer essa questão aí do chat GPT-alike. Por quê? A gente está começando cada vez mais a falar com o computador. Antes a gente digitava, agora a gente já começa a falar, a gente já começa a ver mais robotização das coisas, né? Então, assim, por isso que eu falo, não tem uma corrida. Quando a gente quando a gente abre um mercado, a gente já vê uma oportunidade no outro mercado. Então, como empresa, a gente está ali inovando, o tempo todo inovando. Essa que é o diferencial nosso, essa questão da inovação, e essa inovação nos leva a essa percepção, né, de empresa grande, big tech, mas não. Somos uma startup. Eu gosto de ressaltar isso porque isso vem de cima do nosso CEO. Legal. Acho que para tentar colocar mais o Brasil no contexto dessa conversa, Júlia, se a gente olhar investimentos em tech no Brasil e tentando comparar com os trackings que você acompanha, AI tem movimentado assim, o deal flow? É uma coisa ainda muito no campo das ideias, ou você já vê transações, aportes em empresas ligadas a essa agenda no Brasil? Como é que está o cenário? Legal. É uma boa pergunta, né? Eu acho que o tema de inteligência artificial, ele afetou tanto diretamente quanto indiretamente o deal flow no Brasil. E aí eu explico os dois, né? Esses números que eu falei na minha primeira pergunta são, obviamente, relacionados aos Estados Unidos. Eu acho que é uma crença geral no mercado brasileiro que não vai sair daqui o próximo Large Language Model como talvez saia dos Estados Unidos ou da China, que é o segundo país que investe mais em inteligência artificial. Mas a gente está vendo localmente várias empresas que usam essa tecnologia para viabilizar seu produto. Então, você tem o caso, por exemplo, de atendimento ao consumidor. Enfim, tem diversas aplicações que a gente já está começando a ver essas empresas existirem e levantarem rodadas pequenas. Mas se você vai perguntar acredito que a maioria da indústria, a gente não acha que vai nascer o próximo OpenAI aqui no Brasil, né? É muito a aplicação disso. Então, esse é o fato, é o fato direto, né? Quanto aos investimentos locais, o efeito direto. O efeito indireto é que, desde que essa onda veio e enfim, fortaleceu, todas as empresas de tecnologia falam que usam inteligência artificial. Verdade ou não, fato é
que está implementado em todos os pitchbooks, em todos os discursos que a empresa grande ou pequena de tecnologia baseada no Brasil também usa inteligência artificial. E aí, só para te responder, eu fiz um teste no próprio ChatGPT antes de vir para cá, perguntando quais são as empresas no Brasil de tecnologia que usam inteligência artificial. Os nomes que saíram, não seria nenhuma empresa que eu citaria como pensei em inteligência artificial, pensei nessa empresa. Já são empresas, assim, na segunda ou na terceira derivada que surgiram ali. Então, eu acho que esse efeito indireto, ele está prevalecendo tanto no mercado público quanto privado, que agora você tem que usar a inteligência artificial. Tanto que uma pesquisa recente mostrou que mais de 92% dos CEOs globais vão investir em inteligência artificial nos próximos anos e acham que isso afeta receita, até então você tem que incluir. Então, acho que tem dois efeitos. O direto, que são as empresas surgindo com esse core, e o indireto, que é todo mundo se movendo e querendo incluir esse tema em seus próprios discursos. Então, deixa eu complementar uma coisa. Todo mundo fala de IA, mas na verdade todo mundo está usando IA. É que poucos sabem o que eles estão usando. Porque, como eu comentei, é uma técnica computacional. Então, aqui no Brasil, a mais utilizada, por exemplo, é machine learning, né? Aprendizado de máquinas. Depois você tem também visão computacional. Todo estabelecimento, todo empreendimento tem câmera. E aquela câmera tem um software por detrás que foi desenvolvido por uma empresa X, que ela, dentro daquele software, criou características de vou monitorar quem está usando paletó, vou monitorar quem está com capacete, quem está de óculos, não sei o quê, e aí começa a te dar dados. E você vai pegar aqueles dados e vai aplicar aquilo para gerar novos dados. O que a gente está vivendo hoje, desde o ChatGPT, vamos dizer assim, não é nem o boom, é a revolução da inteligência artificial generativa. Essas tem pouquíssimas empresas usando. Por quê? Porque requer muito poder computacional. E poucas empresas ainda têm, em primeiro lugar, o capital humano para desenvolver da maneira que uma OpenAI desenvolveu, ou que os grandes CSPs estão desenvolvendo para nos trazer isso como serviço, e elas acabam usando o IA, sim, para a parte de visão computacional, machine learning, né? Você tem ali algumas empresas usando técnicas de análise de dados, mas enfim, ainda num nível muito baixo. Temos potencial enorme, nós como NVIDIA temos uma responsabilidade grande no ecossistema que a gente movimenta a nível global. Então, por exemplo, aqui no Brasil são mais de 82 mil pesquisadores que usam uma plataforma de desenvolvimento da NVIDIA. Tem mais de 450 startups de IA que fazem parte de um programa de aceleração da NVIDIA. Essas empresas estão chegando nas grandes corporações e as grandes corporações chegam até nós para indicar empresas do nosso segmento. Essas mesmas empresas de IA, né, as startups, por se dizer assim, fazem parte de outros programas de aceleração. O próprio Itaú tem o Cubo, né, que é uma iniciativa de aceleração. Então, todo mundo está ali, vamos dizer assim, se interagindo, cooperando, por se dizer assim. Existe, obviamente, a competição, mas todos com o objetivo de trazer inovação. Hoje você vai fazer um check-in de um voo, as companhias aéreas já estão te dando ali a questão de você pode fazer um reconhecimento facial. Né? Eu já estou vendo no aeroporto, já está começando a ter alguns voos já em fase de teste. E nós estamos nesse nível, Brasil, na fase do teste, porque existem muitas incertezas. Os próprios gestores que estão nessa posição de Innovation Officer e Data Center Officer, eles não tiveram, durante os seus anos ali de graduação, exposição a essas técnicas de IA. Eles já entraram com o mercado já rodando e essa revolução industrial acontecendo. Então é muito difícil realmente de tomar uma decisão, porque, em primeiro lugar, sempre nós todos como seres humanos, alguns de nós vão ter aquela resistência de como é que vai mudar aqui? O nosso departamento sempre trabalhou assim, agora vem esse computador, vai tirar o meu trabalho? Não, né? Então, assim, a gente tem visto isso. Então, as empresas estão de uma maneira muito consciente,
né? Talvez não, obviamente não dá para comparar, é até um absurdo a gente comparar o investimento que é feito nos Estados Unidos e China, porque já tem um histórico muito grande, mas é que eu falo para os gestores, né? Cara, você sabe o que o teu negócio poderia se beneficiar dessas técnicas. E não se preocupa com o que o teu concorrente está fazendo, porque a dor dele é outra. Então tem muito dessa cultura também, né, Júlio? O pessoal fica, o que você vê aí no meu mercado? Cara, eu vejo de tudo. Depende muito do que você quer resolver com isso, entendeu? Ferramentas tem, você tem capital humano para isso? É raro, porque é tudo muito novo. Hoje, assim, nos últimos 2, 3 anos que a gente tem visto também as grandes universidades formando esse capital humano, que com isso é que a gente vai diferenciar. E aí, como vocês sabem, o governo brasileiro anunciou há 2 semanas atrás o Plano Nacional de IA. Então, isso realmente deve mudar. Eu estou, obviamente, super otimista, né? Existe uma verba de 23 bilhões de reais que foi anunciada para ser investida ao longo de 4 anos, né? Então a gente espera que com essa verba, que está realmente destinada à parte de inovação no país, possa ser muito bem investida e que todos nós, né, que contribuímos para isso, possamos tirar proveito de ter realmente uma tecnologia, vamos dizer assim, feita no país, né? E a gente passe daquele papel de consumidor e que a gente comece realmente a desenvolver e exportar a tecnologia. Entendeu? Temos grandes empresas de referências a nível nacional, seja na área de finanças, seja na área de aplicativos de entrega, né, de comida, aplicativos, enfim, tem muita coisa boa acontecendo no país, pouco é dito, né? Até porque às vezes os gestores querem se posicionar mais para estarem vistos mais como uma empresa internacional do que só brasileira. E, enfim, é o início de tudo isso. É uma revolução. Eu brinco até, né? Muita gente fala uma onda, não é uma onda, são várias ondas, então. Porque agora é a onda da IA generativa. E ela vai demorar muito, porque é o computador aprendendo com os seus dados a gerar novos dados. Por isso que não tem o céu é o limite. Quer dizer, sim, o céu é o limite, mas eu digo, não vai chegar nunca no limite, porque uma vez que aprendeu algo novo, vai aprender algo mais novo. E assim por diante, e vai precisar de muita GPU, assim espero, né? Não, acho que você fez o gancho perfeito para minha próxima pergunta. Eu estava pesquisando justamente sobre esse tema de capital humano, né? E aí tem um site gringo que chama Statista, que ele fala, enfim, estatísticas de diferentes setores, né? Aí eu estava pesquisando qual é o número de profissionais no mundo dedicados, que são, denominados como dedicados à inteligência artificial. E eu vi que em 2022 era em torno de 100 mil, em 2023 200 e hoje em dia uns 350. É um número muito pequeno, né, se você para pensar. Não sei qual foi o corte exatamente que o site fez, mas me chocou, né? Então, estão fazendo um link para o que você falou. A falta também de capital humano aqui na região para ser, enfim, não é incomparável. Se eu comparar a gente com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na China, no Reino Unido, que é o terceiro país que investe mais em inteligência artificial. Mas aí, então, voltando para a sua resposta, o Brasil está em fase de teste, né? Quem são os clientes da NVIDIA no Brasil? Qual é o perfil desses clientes? O que você está vendo? Então, não é nem em fase de testes, vamos dizer assim, estão tímidos pelas incertezas e falta de gente habilitada em abundância para botar em prática aquelas necessidades das empresas. Então, por exemplo, nós temos também dentro do nosso ecossistema, trabalhamos muito próximo com todas as empresas de consultoria que você possa nomear. Elas têm gente muito bem qualificada que vendem serviços para os seus clientes finais. Então, ao invés de eu falar todos os clientes que a gente atua, eu vou falar em todas as verticais que a gente atua. Por exemplo, a principal vertical nossa aqui, em termos de receita, é a vertical de energia com as empresas de óleo e gás. Okay?
elas demandam muito processamento, principalmente para as suas áreas de exploração e produção, que o Brasil tem muito petróleo em abundância, muito recurso natural em abundância. Depois, o segundo mercado, onde a gente tem mais até projetos, é o mercado de educação e pesquisa, que poucas empresas do nosso setor de tecnologia ou de semicondutores estão ali dentro, porque a gente está formando esses novos profissionais. Aí a terceira vertical que está surgindo nos últimos 4 anos é a de telecomunicações. Por quê? Porque as redes que elas possuem até então foram desenhadas para o tráfego de telefone, de voz. Hoje em dia, quantas vezes você ligou do seu telefone celular versus quantos vídeos você enviou? Então eles têm que se modernizar. Isso não é fácil, entendeu? Aí você tem depois a área de finanças, né? Os bancos tentando se diferenciar, oferecendo serviços mais dinâmicos e tal, mas o core business dos bancos não mudou. Continua aquela programação COBOL, que é a mais segura de todos, e ninguém vai mudar isso dos grandes bancos. E não tem o porquê mudar. Mas os bancos mudaram. Hoje você já abre uma conta de uma maneira muito mais dinâmica, você já acessa a tua conta já de um celular, você já faz transferência, ou seja, tudo isso é inovação, tudo isso é inteligência artificial. E você não vê, assim, pouquíssima gente, eu diria, talvez pessoas já nos seus 75 para cima falam, não, eu não confio nesse aplicativo, eu vou lá na agência falar com o meu gerente. Agora, aí eu pergunto, quantos de nós que estão ouvindo aqui, né, vou botar aqui da minha idade para baixo, para não falar a idade, mas menos de 50, vamos dizer assim, conhece o gerente do banco. Não existe mais isso, entendeu? Agora, é bom ou ruim isso? Depende, para mim é excelente. Eu não tenho um negócio que eu preciso no banco, então eu consigo resolver de uma maneira muito mais rápida e dinâmica. Então, finanças é uma vertical muito importante, o varejo para nós também, a área de saúde também tem sido uma grande protagonista no Brasil. Se eu for falar de saúde a nível global, é uma das principais agora, porque os grandes laboratórios farmacêuticos, as empresas que produzem equipamentos médicos estão investindo muito, né? Então a medicina está se tornando cada vez mais dinâmica, mais preventiva, esse é o grande diferencial, né? Os médicos usando os dados de milhares de pacientes e os teus, podendo prever, puxa, se eu não cuidar aqui do Marcelo nisso aqui, pode ser que daqui a alguns anos ele desenvolva esse tipo de situação, blá, 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 e assim vai. Então, assim, são várias indústrias. Tem a área de mídia e entretenimento, que há anos se beneficia dos recursos de cenários virtuais, né? Os filmes cada vez tem uma produção muito mais rápida de filmes hoje em dia, porque você não precisa sair com toda a tua equipe de filmagem para um ambiente aqui nas avenidas principais do país, porque custa muito. Então ele vem, renderiza isso tudo, cria um cenário virtual e dali ele brinca, ele faz o que ele quiser com isso. Entendeu? Com um cenário criado. Então, são milhares. Então, quando empresas anunciam lá que, por exemplo, quando a Microsoft anuncia que tem o Copilot, que todo mundo hoje, eu diria que muitas empresas estão usando, possui mais de 40 mil empresas usando o Copilot, são indiretamente nossos clientes, porque a estrutura roda em cima das arquiteturas da NVIDIA, entendeu? Então, assim, é mais fácil você nomear, esse cliente trabalha com vocês? E sim, e tal, e aí começa. Mas é isso, por isso que aumenta a responsabilidade, obviamente é uma satisfação poder estar ajudando, e eu diria que tem muita coisa boa no país. O que acontece com as empresas, né? De repente tem aqui algum empresário nos ouvindo, é o seguinte, quando a gente contrata, né? Eles contratam um talento, e aquele talento entra na empresa dele e não tem as ferramentas para ele colocar em prática aquele conhecimento, ele muda. Eles vão para empresas melhor tecnicamente capacitadas, porque lá eles conseguem realmente colocar em prática aquele conhecimento. Por isso que não é que tá em teste e tal, está tímido. Então os gestores ficam, poxa, eu nunca tive que comprar um supercomputador, um computador um pouquinho mais parrudo para a minha empresa, porque eu fabrico sapato. Sim, mas agora você precisa de
quantos desenhos de sapato você pode fazer por dia se você tivesse algo mais moderno. Entendeu? Então, assim, é um potencial enorme e ao alcance de todos. Talvez se a gente vier fazer esse bate-papo daqui a 2 anos e gravando, fazendo um paralelo, você vai ver quanta coisa já mudou. Não, legal que quando você falou da parte de infraestrutura, dando o exemplo de telecom, que as redes foram constituídas pensando em ligações e agora uma transmissão de dados desenfreada. Quando a gente pensa em infraestrutura de AI, é uma demanda crescente por energia, e esse pode ser um dos diferenciais do Brasil nessa história aí global, né, por ter energia abundante, renovável, barata. Você acha que o Brasil vai ter esse posicionamento, esse potencial de se tornar um grande centro aí meio que de back-office para AI, para a criação de data centers? Como que você vê um pouco o posicionamento do Brasil nessa cadeia global? Não, com certeza, e o país está começando a explorar isso. Existem muitos investimentos em novos data centers. O que talvez iniba algumas empresas fora do país é que, dependendo dos dados que eles vão rodar, existem também o tema da soberania da inteligência artificial. Nem todas as empresas podem rodar seus dados fora do seu território nacional. Mas a gente tem visto, São Paulo é um dos estados que abriga vários data centers, né? A gente começa a ver mais a região sul do país, principalmente próximo ali à Foz do Iguaçu, pela abundância hídrica que tem ali, e também pela pressão que países vizinhos estão colocando na gente, porque países vizinhos nossos ali, como por exemplo, como o Paraguai, está recebendo também investimento de grandes data centers europeus, e o Brasil está começando a olhar isso, opa, eu também tenho, inclusive, muito mais do que eles. Né? Então, assim, aí é o que volta nessa evolução tecnológica. Até então, ninguém estava pensando, né, em explorar esses recursos naturais. Né? Porque a nossa energia, se for atual agora, não é tão barata assim. Né? A gente tem... E esse é um desafio para as empresas privadas. Né? Eu vejo também como as grandes empresas que estão no Brasil, como a Júlia comentou aqui, se elas estão engatinhando, não. A maioria das grandes empresas são multinacionais. Então, o que acontece com elas? Existem também um movimento, como a tecnologia está ao alcance de todos, eles fazem investimentos em data centers fora do país e acessam de maneira remota. Tudo bem que o conteúdo que está sendo produzido e gerado aqui visa o consumidor brasileiro, mas isso inibe que ele traga esse data center para cá para também a geração de mais empregos. Então, existe esse balanço, e a gente espera que com esse plano nacional de IA, que foi muito bem desenhado, não foi uma coisa assim feita da noite para o dia, houveram várias discussões, pessoas de altíssimo nível de conhecimento nesse tema, e foi com isso que o governo deixou separada essa verba, que agora vai começar, a gente deve começar a ver aí, sem ter um plano de 8 centros de inteligência artificial. Então eles têm também um compromisso de capacitar muitos profissionais, porque é o que a gente precisa. Em termos continentais, somos uma referência na região, tem população enorme, entendeu? Então acho que isso veio para realmente nos tirar daquele papel de não ser tão protagonista na região. Legal. Você comentou sobre, aliás, provocou, se a gente gravasse daqui 2 anos, o cenário seria diferente. E aí, para fechar, eu pensei em perguntar para vocês dois, se a gente fizesse um exercício de futurologia aqui e, de fato, projetasse o que seria um episódio aqui sobre inteligência artificial daqui 2, 3 anos, quais transformações a gente estaria vendo sobre aplicação de AI, sobre impactos na sociedade, impactos no mercado de trabalho, evoluções, impactos em determinados players. O que vocês colocariam aí nesse exercício de futurologia? Eu começo. Faço a bomba. Aí eu só vou falar, complementa as palavras. Concordo totalmente com o que a Júlia falou. Não, a pergunta é difícil, né? Enquanto você estava fazendo a pergunta, eu estava pensando, né, o que seria daqui a 2 anos e como que a gente estaria, sobre o que a gente estaria conversando.
E uma coisa que eu acredito demais com esse ponto de inteligência artificial e cada vez mais a gente poder automatizar processos que são lentos, se feitos por humanos e talvez que não requer muita inteligência, só trabalho manual, ou enfim, trabalho de planilha, ou talvez diferente de muitas pessoas, como você citou, que tem esse preconceito quanto à inteligência artificial, eu sou uma, assim, eu uso em todos os momentos da minha vida, quando eu posso, esses exemplos que eu estou citando já, usei o ChatGPT aqui e ali, enfim. Eu acho que daqui a 2 anos, a gente vai ter uma mudança drástica no mercado de trabalho, porque se a gente continuar na velocidade que a gente está, eu acho que a gente não vai mais precisar de tantos seres humanos para fazerem tantas tarefas que não requer cérebro, que acaba sendo um pouco da entrada, assim, se você olha para um banco, o analista que está começando, que precisa ficar o dia inteiro montando planilha, precisa ficar o dia inteiro montando apresentação, eu acho que vai ficar cada vez mais importante o componente humano dessa história toda, que é você, enfim, saber ler o cliente, você saber interpretar o que o cliente quer, você ter o skill set humano, porque as coisas que são muito mecânicas vão ser cada vez mais automatizadas. Sei. Não, é um bom Concordo, ponto. mas... Não, então, isso na verdade já existe hoje, mas aí minha pergunta será que esse analista hoje, ele gosta de fazer esse trabalho de planilha? E se ele tivesse algo que fosse mais assertivo para ele poder focar em outras tarefas do trabalho dele? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: em primeiro lugar, para a tecnologia, né, para a técnica da inteligência artificial se tornar tão efetiva que a gente sabe que vai se tornar, ela vai precisar de muito conhecimento humano. Então, aquele profissional, ele vai buscar se aprimorar no trabalho dele e usar cada vez mais, de maneira mais correta, todos esses recursos tecnológicos que ele tem na mão dele. Tá? Isso não vai ser diferente de qualquer outra revolução que a gente já passou ao longo da nossa história, né? Com certeza vamos ter mais robôs, a NVIDIA mesmo já vem anunciando isso desde março. Então, as maiores empresas que fabricam robôs com capacidade de se comportar como um humano, né, tá cada vez mais na nossa realidade, principalmente em hospitais, em áreas médicas, fazendo um trabalho que não posso dizer que é melhor, mas ele está exposto a menos risco de erros do que um ser humano, né? Então é muito difícil. Eu diria que daqui a 2 anos talvez tenha um avatar aqui meu com a qualidade idêntica à minha real. É bom ou ruim? Não sei. Entendeu? Aí entraríamos em várias questões aí, né? De será que é fake, não é verdadeiro? E aí começa. Mas eu diria que também vão surgir novas habilidades dentro de todos nós. Vão surgir, entendeu? Porque é a questão de interesse. Todos seremos operadores de AI em alguma medida. Sim. É muito difícil, na verdade, eu sei que você provocou aquela pergunta, é muito difícil de... O que exatamente vai acontecer? Por exemplo, eu digo veículos autônomos. Já se fala de veículos autônomos, já tem... Se você olhar uma matéria de 10 anos atrás, falava-se que já em 2020... e tal, 2022 já teria os veículos 100% autônomos. Não, ainda vai demorar. Entretanto, os veículos mais novos já trazem muitos conceitos de segurança que os veículos antigos não trazem. Ele já consegue detectar uma linha, ele já tem frenagem automática, né? Ele já consegue estabilizar o carro, ter o pneu está vazio, ele enche, não sei o quê. Ou seja, o que a gente vê na Fórmula 1, os carros mais inteligentes, já começam a vir nos modelos mais novos. Isso é bom ou ruim? Eu acho ótimo. Imagina num trânsito, você tem que pegar um trânsito todo dia de 1 hora andando a 20 por hora. Liga o piloto automático, meu amigo, ele vai no anda e para, ele não vai bater. A gente vai bater no carro na frente, que vai olhar o celular e bum, aí vai caramba. Né? Então, assim, é ruim isso?
Muita gente fala, vai perder a graça de dirigir. Depende, você pode ligar ou não o piloto automático. Eu preferiria, ligo e fico mais tranquilo. Obviamente, a responsabilidade é minha, não posso largar a mão do volante, mas é algo que já tem. Entendeu? Então, é isso. Vou voltar daqui a 2 anos. A gente anota tudo e a gente cobra daqui 2 anos. Gente, acho que foi muito legal esse papo, um papo diferente. A gente ficar falando de bolsa brasileira aqui é sempre, às vezes, traumático, às vezes dá uma esperança, mas trazer um tema mais transversal assim é legal. Então, queria novamente agradecer as participações da Júlia e principalmente do Márcio aqui com a gente hoje. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado. Foi um prazer. Boa.